Olá, eu sou Lu Lopes e hoje eu vou conversar com a maior especialista de Facebook, é a Camila Porto. Tudo bom, Camila? Tudo bom, Lu? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você aí ter aceitado o meu convite. Mas hoje a gente não vai falar sobre Facebook, a não ser que a Camila queira falar sobre ele. Não, hoje não. Hoje o assunto é empreendedorismo feminino. E eu queria falar com você, Camila, queria saber de você quando é que foi que o empreendedorismo te pegou de jeito? Então, Lu, eu acho que talvez é uma coisa comum, né, de que a gente já nasce, eu acho, um pouquinho, né, com essa questão do empreendedorismo. Então, quando eu era adolescente, né, agora voltando, né, no tempo, e a gente começa a identificar alguns comportamentos, eu sempre tive, eu acredito, essa questão do empreendedorismo, né, não oficializado como é hoje, mas eu sempre busquei maneiras alternativas para realizar os meus sonhos, né, e os meus sonhos naquela época era sair com as amigas, era comprar alguma roupa diferente, enfim, era sair comer alguma coisa fora. E os meus pais não tinham condições, né, de realizar os meus desejos de adolescente, e eu fui buscar maneiras alternativas. Então, eu tocava em banda, eu já tive uma banda, a gente fazia Jura? shows, e a gente De ganhava, quê? né, De rock? Era o era, quê? era de rock, era uma banda com três outras meninas, e a gente tocava da cidade que eu morava, que era uma cidade interior, então na época era, nossa, um sucesso, né, quatro meninas Você, tocando rock and roll. você tocava o Então, quê? eu cantava, Ah, você né, eu cantava. cantava. Ah, É, legal, legal. e eu acho que eu sou que eu era vocalista, eu não sei tocar até hoje nada, nenhum instrumento, eu cantava e vamos embora. E aí a gente ganhava, né, um dinheirinho. Eu já fui professora de tênis de mesa, né? Ganhava também, quando eu tinha 15 anos, eu dava aula de tênis de mesa, então pela prefeitura da minha cidade, então eu também ganhava um dinheirinho. Enfim, desde cedo eu acho que eu fui desenvolvendo esse lado empreendedor, né? Buscando alternativas para realizar os meus sonhos, né? Dadas as devidas proporções. E acredito que isso me impulsionou a ter o meu negócio hoje, né? Eu acredito que eu nunca tive o sonho, né, de trabalhar numa grande empresa ou de ter a carteira assinada, né, que é o sonho, né, da maioria dos meus pais era que eu fosse funcionária pública, que enfim, que eu tivesse um emprego, não que eu não tenha, né, mas que eu tivesse um emprego normal, vamos dizer assim. E esse nunca foi o meu sonho. Então eu acredito que o empreendedorismo já estava em mim desde muito cedo, né? E hoje em dia ele está mais desenvolvido, vamos dizer assim. Entendi. E você tinha alguma mulher que você. Ou alguma pessoa, não necessariamente mulher, que você se espelhasse, se inspirasse no termo de empreendedorismo? Então, a minha mãe é uma pessoa, apesar de ela trabalhar, né, desde os 14 anos até hoje ela trabalha na mesma empresa, né, com a mesma rotina, ela foi uma pessoa que me inspirou muito, né, ela não tem esse lado empreendedor no trabalho dela, mas ela tem um lado empreendedor na vida dela, então ela foi uma pessoa que me inspirou muito porque ela tinha, né, os seus objetivos, as suas metas, e ela trabalhava duro para conquistar o que ela queria, enfim, para dar uma educação, né, para os filhos, sou eu e mais dois irmãos, para construir a casa dela. Então, nesse sentido, a minha mãe, apesar dela não ter esse lado empreendedor, né, que a gente acaba comentando mais, mas ela tem, né, no fundinho lá, na veia empreendedora dela, que ela conseguiu conquistar o que ela queria, né, que era criar os filhos dela, ter um lugar para ela morar, enfim, ter uma vida confortável. Então, a minha mãe foi uma pessoa que sempre me inspirou muito, mesmo ela seguindo, né, tendo essa carreira, vamos dizer assim, de uma profissional, É. né, que trabalha numa empresa. Mesmo ela não sabendo, né? É, Inconscientemente, né? é o que eu falo, né, para as pessoas que existem, né, apesar de, às vezes, a gente ter, que é o que a gente faz, né, enfim, tem o um negócio, mas tem muito o empreendedor de si, né, que é a pessoa que faz de si mesmo o empreendedor, né, que ele empreende a sua vida, e ele faz grandes obras, ele faz muitas coisas, não necessariamente com uma empresa, né, então a gente tem grandes nomes, outras pessoas que também fazem isso, que fazem, né, da sua vida, mesmo elas trabalhando, né, numa empresa, alguma coisa nesse sentido, mas elas empreendem para si, elas constroem a sua obra aí nesse sentido. E quando é que você percebeu que você precisava sair? Você é de onde? Qual é a sua cidade? Três Barras, é em Santa Catarina.
você percebeu que ali não era o seu lugar, que você queria alçar novos caminhos e ter novas perspectivas, né? Novas oportunidades? Quando eu tinha 16 anos, eu entrei, né? Tava entrando no final do ensino médio, chegou o momento, né, de se fazer o famoso e temido vestibular. Vestibular. E olhando, né, nas perspectivas que eu tinha na minha cidade, nas cidades ao redor, eu não tinha nenhuma perspectiva, assim, de boas faculdades para cursar, né? Então, eu sempre estudei escola pública e chegou esse momento e eu, poxa, e agora, né? O que eu vou fazer? Então, as opções de universidade que eu tinha na minha região eram muito limitadas e havia um agravante, né? O pagamento da mensalidade era uma coisa que ia ser pesado, né? Para minha mãe, enfim, para minha família. E a alternativa foi sair da minha cidade e buscar uma universidade pública, né? Então, para que eu pudesse fazer ter uma boa formação, mas que eu pudesse pagar, né, e, enfim, arcar com esse custo. Então, essa foi uma das alternativas, né, que foi quando eu saí dessa cidade interior, que tem 20 mil habitantes hoje, e vim morar em Curitiba, para que eu pudesse ter uma boa formação, né, numa universidade pública, que era o que dava para fazer naquela época. Ou era passar na universidade pública, ou era não fazer a universidade. Então a gente foi lá, eu, a minha mãe, enfim, a minha família toda ralando para que isso pudesse ser feito, enfim, deu certo, né? E nesse sentido, fiz uma universidade pública, mas sempre trabalhando, né, junto para poder manter os custos, que também não são fáceis quando você vem morar numa cidade grande. Claro. E quando é que surgiu o Facebook na sua vida? Eu sei que a gente lá no começo falou que não iríamos falar de Facebook, mas é impossível, né? Porque Camila Porto é Facebook, Facebook é Camila Porto, então entra, né, na sua vida, entra o Facebook. Como é que é isso? O meu primeiro contato com o Facebook foi em 2010, eu trabalhava numa startup de e-commerce e eu era, né, assessora de comunicação lá. E aí, quem trabalha numa startup, numa pequena empresa, sabe que dinheiro é o que menos falta, é o que mais falta. É o que mais falta. Então, o meu desafio lá era fazer muito com pouco, né? E uma das coisas que surgiu como uma alternativa para isso foi o Facebook e as mídias sociais, o marketing digital de maneira geral, que a gente consegue fazer muito com pouco, né? Claro, em relação a outros canais de mídia que a gente tem a possibilidade aí de utilizar. E aí, o meu chefe tinha muito contato com os Estados Unidos, né, com os investidores de lá, e ele foi um período para os Estados Unidos e voltou isso em 2010, falando, Camila, tem esse Orkut aí, esquece isso, tem isso, esquece, vai focar em Facebook, porque lá nos Estados Unidos tá todo mundo falando dele, tá todo mundo dizendo que é o futuro, foca nisso aí. E eu, beleza, fui lá, né, o chefe falou, fui atrás. E comecei a estudar, e comecei a me aprofundar e a conhecer as possibilidades. E chegou um momento que eu aprendi tanto, né, e isso foi sozinha, né, eu brinco que eu tive que escrever o meu próprio livro de Facebook, porque não existia nada sobre esse tema. E dado essa questão, né, de me aprofundar, eu comecei a compartilhar isso com muitas pessoas, né, e chegou um momento que eu pensei assim, poxa, eu sei muito disso aqui, né, eu sei muito dessa ferramenta, e várias pessoas querem saber disso também. Então, aí eu identifiquei uma oportunidade, né? Eu tinha o conhecimento, as pessoas queriam o conhecimento. Em 2011, eu lancei o primeiro treinamento Facebook Marketing que eu tenho conhecimento, né, no Brasil. Não conheço outros que vieram antes. Então, eu identifiquei essa lacuna, né? Eu conhecia muito a ferramenta, muitas pessoas queriam ter aquele conhecimento, mas elas não tinham, né, não sabiam por onde começar. Então, eu comecei a vender, né, a informação do Facebook nesse sentido. Identifiquei essa oportunidade e fui explorar essa lacuna. Então foi mais ou menos assim que o Facebook entrou aí na minha vida e está até hoje. E isso te levou a escrever um livro, a ser colunista, né, do meusucesso.com, do eMaster, enfim, palestras e tudo. O que você acha que, a partir do seu conhecimento, enfim, o que foi que alavancou essa tua carreira e que fez você ser conhecida nacionalmente e quem sabe até no futuro internacionalmente, né, com
A Sheryl brasileira, né? Então, eu acho que o que me ajudou muito, Lu, foi a preocupação genuína em compartilhar conteúdo. Né? Então, eu sou uma pessoa por natureza que adora compartilhar informações, adora compartilhar conhecimento, e isso, então, foi uma coisa que eu acredito que fez toda a diferença nesse reconhecimento que eu tenho. Porque quando eu comecei com um blog. E qual que era a questão, né? Eu sabia fazer, né? Eu sabia o que tinha que ser feito com o Facebook, e muitas pessoas não sabiam. E qual foi a minha atitude em relação a isso? Mostrar para as pessoas como que faz, né? Então eu comecei produzindo muito conteúdo, como que monta uma fanpage, como que cria, como que faz isso, como que faz aquilo. E de maneira geral, as pessoas poderiam fazer aquilo, né, por conta própria, ou elas iriam tentar e não iam conseguir, e elas me tinham como uma referência, né, como uma pessoa que pelo menos tentou ajudar elas. Então, esse eu acho que é um ponto que fez muita diferença para mim, claro, dentro do meu mercado, que é o conhecimento, de certa maneira, compartilhar. Né? Então, isso me tornou as pessoas, poxa, a Camila, né, chama a menina do Facebook, sabe tudo, vai lá, dá uma olhada no blog dela, e naturalmente as pessoas começaram a compartilhar o meu nome, e naturalmente eu fui me tornando uma autoridade. Então, assim, não foi nada pensado, nada estratégico, foi uma maneira de eu me comportar como naturalmente eu sou, né, como essa questão de compartilhar o conteúdo que eu sei. Mas aí, claro, chega um momento que as pessoas querem mais, que elas querem se aprofundar mais, e aí entra, né, a questão dos treinamentos, das palestras, enfim, do livro, que é algo para daí fazer disso um negócio, né, fazer disso um conhecimento que virou um negócio. Claro. E qual foi o ponto de virada para você, nesse caso? Eu acredito que o ponto de virada foi quando eu deixei, né, eu brinco, né, que antes eu era uma vendedora de cursos e hoje eu sou uma empresária, né, então a partir do momento que eu comecei a ter uma mentalidade de ter um negócio, as coisas começaram a mudar, porque antes eu trabalhava muito em cima, né, da questão do conhecimento, enfim, de trabalhar com a venda do conhecimento sobre Facebook, né, então o meu negócio era Facebook. E a partir do momento que eu identifiquei que o meu negócio era educação, né, que era treinamentos, as coisas começaram a acontecer. E que sentido isso? Eu trouxe mais informações, né, sobre metodologias de ensino, sobre estratégias de marketing, de divulgação, e quando eu comecei a identificar, então, que o meu negócio não era Facebook, o meu negócio era educação, era treinamento. Então, eu venho agregando, né, tudo que eu acredito ser importante para um negócio, para uma empresa, que vem desde a parte financeira, a parte fiscal, a parte de marketing, a parte de atendimento, de suporte, enfim, todos os pilares que eu acho importantes para qualquer tipo de negócio, eu trouxe para o meu, né? E até então, antes disso acontecer, foi agora, no início de 2014, que eu vim com essa mentalidade mais de business mesmo, né? De uma pessoa empreendedora, que as coisas começaram a acontecer. Então, esse foi, na minha opinião, o ponto da virada. A minha preocupação era falar de Facebook, né? Então, a minha preocupação era Facebook, mas hoje a minha preocupação é ter um negócio que trabalha nessa área de educação. Que aí o Facebook passa a ser apenas uma plataforma, né? Isso, a ideia, né, que eu uso no meu caso, no meu negócio, que eu passo para os meus alunos também é uma plataforma, mas você tem um negócio onde você vai encaixar o Facebook, você vai encaixar o e-mail, você vai encaixar a assessoria de imprensa, você vai encaixar os anúncios, mas você precisa ter um negócio, né? Você precisa ter algo para vender, precisa ter toda a base, né? O produto, preço, praça, promoção, essas coisas todas tem que ter, senão o Facebook não funciona. Então, a partir do momento que eu identifiquei isso, né, que eu trouxe isso para o meu negócio, as coisas começaram a acontecer e começaram a fazer sentido também para as pessoas que passam pelos meus treinamentos. É interessante, porque muitas vezes as pessoas focam muito no marketing digital, mas esquece que o marketing, ele é um todo, né? Ele não é só digital. Então, você trazer ferramentas, trazer conceitos do que é o marketing, né, para o digital, é realmente um diferencial e faz muita falta, né, em alguns casos aí, alguns cursos que a gente vê. E a questão do empreendedorismo feminino, como é que você vê hoje em dia?
Você pode repeti-lo, por favor, que cortou um pouquinho? Tá. Eu perguntei qual a sua opinião sobre o empreendedorismo feminino? Certo. Eu acho que as mulheres, né, precisam ocupar mais, né, esse mercado, precisam participar mais, vamos dizer assim, né, ter mais iniciativa nesse sentido. Uma coisa que me fez mudar muito, né, essa minha visão foi um livro que eu li da própria Sheryl, né, que se comentou, a Sheryl Sandberg, onde ela é uma mulher, né, de negócios, né, uma executiva. Ela trabalha no Facebook, e um livro que ela escreveu chamado Faça Acontecer foi um dos livros assim, que mudou a minha visão de negócio. Ela tem uma frase que eu acho fantástica, que é: você precisa ocupar o seu lugar na mesa. E o que ela quer dizer, né, com isso? Que a mesa está posta, né? Todo mundo tem grandes oportunidades, o seu lugar está ali, mas você precisa levantar e você precisa ir pegar o teu lugar na mesa. Eu acho que esse é um ponto importante do empreendedorismo feminino. Hoje a gente tem várias mulheres, né, desenvolvendo isso. É claro que o número de mulheres é muito inferior, né, que o número de homens empreendedores, em relação ao que a gente vê, né, aos nossos referenciais de empreendedorismo, mas eu acredito que as mulheres têm competência, a gente tem oportunidades e a gente precisa buscar o nosso lugar à mesa, né? A gente precisa sentar lá. Eu sei que tem muitas dificuldades, tem muitas barreiras, tem muito preconceito em relação a isso tudo, mas o que eu acho importante é a gente olhar quem está fazendo direito, né? Então, quem está conseguindo, quem está lá em busca do resultado, e se essas pessoas têm, né, o sucesso, é porque é possível que mais pessoas tenham. Então, eu vejo, né, que o empreendedorismo feminino vem crescendo muito, tem muito mais interesse das mulheres. Hoje a gente sabe, né, pelos dados que acredito que grande parte das empresas abertas no Brasil são abertas, né, por mulheres, e eu acho importante, então, as mulheres terem mais força e também união nesse sentido, né, buscarem alternativas para que elas consigam desenvolver os seus negócios. Mas a gente sabe que não é fácil, né, que a gente tem, em muitos casos, quem é mãe, eu não sou mãe ainda, mas tem essa dupla jornada, tem uma série de coisas que atravancam, vamos dizer assim, o desenvolvimento, mas eu acho que é um momento muito oportuno agora, né, a gente tem essa quantidade de conteúdo, essa quantidade de informações disponíveis para a gente, e também eu acho importante, né, que a gente aproveite esse momento para começar a levantar, não digo bandeira no sentido de o empreendedorismo é isso, ou masculino é isso, não é nesse sentido, né, mas que a gente sabe que existem oportunidades e que elas estão aí, e a gente precisa aproveitar, né? As mulheres têm uma série de qualidades, né, nessa questão de gestão, de cuidado, de ser multitarefa, que a gente precisa aproveitar melhor e ter um pouco mais de coragem, né, para brigar pelos nossos sonhos, para brigar pelos nossos objetivos e não deixar que, né, nos tirem essa oportunidade por falta em muitos momentos de iniciativa. Você acha que falta o quê na mulher? Falta coragem para ela empreender mais? Então, assim, no meu caso é muito cômodo eu falar que falta coragem, né, porque eu não tenho marido, eu não tenho filho, então eu não imagino, né, como ser uma mãe, por exemplo, né? Eu imagino que seja difícil, mas eu não faço ideia do quanto. Claro, falar que falta coragem talvez seria injusto da minha parte nesse sentido, porque cada mulher tem a sua realidade, mas eu acho que falta não diria coragem, né, mas falta, assim, autoconfiança, sabe? Ela, em muitos momentos, ela resolve não empreender porque ela tem medo do fracasso, né, ela tem medo de que não vai dar certo, ou ela tem medo de verem, né, ela como uma pessoa mão de ferro, né, como a gente vê muito, né, as empreendedoras que têm sucesso, em muitos momentos, elas são taxadas, né, não só empreendedoras, políticas, enfim, executivas, que têm uma posição de sucesso, em muitos momentos elas são taxadas, né, como mão de ferro, como uma pessoa muito rígida, muito dura, e em muitos casos, né, as mulheres têm medo disso, né? Então, uma coisa que eu li nesse livro da Sheryl, né, que ela fala qual que é a diferença dos homens e das mulheres nesse sentido. Quando os homens fazem sucesso, o sucesso é deles,
E quando as mulheres fazem sucesso, o sucesso é do grupo, né? Então, em muitos momentos, a mulher, ela se sente mal, né? Quando ela conquista alguma coisa e ela precisa repartir aquilo com as outras pessoas. Então, eu acredito que falta, nesse sentido, talvez mais confiança, né? A gente vive uma sociedade, em muitos momentos, que limita, né, a mulher, que, enfim, desencoraja ela por uma série de fatores, e eu acho que a gente precisa ter esses referenciais e ter confiança de que nós somos capazes e que é possível, sim, né, a gente ter tanto ou mais sucesso que os homens. Eu acho que a palavra aí é autoconfiança, né, você saber que é capaz de ir lá e fazer. É interessante. Eu estava assistindo uma vez uma entrevista com a Ana Paula Padrão e ela estava falando que nos anos 80 as mulheres, para impor respeito, para elas se destacarem no mercado delas, elas tinham que se masculinizar, né? Elas tinham que usar terninho, elas tinham que, para impor respeito, né? E hoje em dia isso mudou, né? E as mulheres não precisam tanto mais disso, né? Mas ainda assim é um campo complicado da mulher se posicionar no mercado dela como uma referência, né? Como um destaque. Você sentiu isso? Eu sinto muito, né, Lu, porque eu trabalho no mercado de vendas, né, então, em primeiro momento é muito masculino, né, tem muitos homens, hoje em dia a gente já tem mais mulheres nesse cenário, mas é um mercado muito masculino, né, então, em certo momento, você se sente deslocada, porque acontece, né? Você tá numa rodinha, por exemplo, e sai uma piada ou sai algum comentário e você fica assim, né? Deslocada, porque é um mundo masculino. E não é culpa dos homens, eles têm todo o direito de falar das coisas deles, assim como a gente também adora falar das nossas coisas. Isso é um ponto, né? Essa questão é um ambiente, o meu caso, né? É um ambiente mais masculino. Então, em certo momento, algumas coisas, alguns comportamentos precisam ser mais direcionados para chamar a atenção dos homens. Então, se eu for lá com uma linguagem, às vezes, muito, talvez, não tão direta, objetiva, né, que é o que eles querem ouvir, em muitos momentos eu não vou ser ouvida, né? Então, você precisa, em alguns certos momentos, adaptar o teu discurso também. E isso acaba, né, de certa maneira, criando, vamos dizer assim, dependendo do momento, até um personagem, né? Você acaba se comportando de uma maneira diferente, mas não por questão, mas é mais pelo meu tipo de negócio, que eu preciso que eles me ouçam, eu preciso que eles entendam, que eles vejam que aquilo ali que eu estou falando é importante para eles, e eu acredito que meu papel é também direcionar um pouco a minha comunicação. E uma outra dificuldade, né, no meu caso, eu preciso tomar alguns cuidados nesse sentido, né, de como eu me visto, do quanto de abertura eu dou para as pessoas, porque eu sou jovem, eu sou solteira, né, então, dependendo dos casos, já aconteceram várias situações em que as pessoas confundem, né, você está tentando ajudar, você está falando alguma coisa e elas acreditam que você está, sei lá, dando em cima ou dando alguma abertura para elas. Então, esse tipo, eu acredito que exista em qualquer tipo de mercado, mas é algo ainda, né, é uma dificuldade que eu passo em vários momentos, né, as pessoas confundirem, você está querendo ajudar, você está querendo conversar com elas, né, com interesse em negócios, em desenvolvimento e pelo outro lado achando que você está querendo, né, sair, enfim, e jantar. Então, é uma dificuldade, né, que eu venho com o tempo, na medida em que mais pessoas conhecem o meu trabalho, mais pessoas conhecem o meu perfil, elas vão entendendo, né, que eu sou assim, e assim vai se construindo, vamos dizer assim, essa personagem, vamos dizer assim, né, quando você está numa palestra, quando você está num treinamento. Mas não nego que há muita dificuldade, e até hoje, em alguns momentos, eu me sinto assim, né, como é que eu me posiciono em determinados momentos. Uhum. E em algum momento, falando de momento, em algum momento você sentiu medo de não dar certo? Olha, eu nunca senti medo de não dar certo, porque talvez uma falta, né, de competência empreendedora minha é não correr riscos. Então, eu sou uma pessoa que, pelo coach que eu já fiz, enfim, vários questões de treinamento, eu sou uma pessoa que não corre risco, né? Eu tenho uma aversão imensa a risco. Então,
as questões que eu me coloquei, né, em maior situação de risco, que não vai dar certo, eu já tinha muito definido, olha, se não der certo, pelo menos nesse estágio eu vou ficar. Então, é claro, você sempre dá um passo, mas no meu caso, né, eu nunca joguei tudo para cima e vamos lá e vamos ver o que dá. Eu não tenho esse perfil, né? Então, é claro, quando você abre algo novo, quando você busca algo novo, sempre surge um frio na barriga, né? E eu falo sempre que quando eu não sentir mais isso, é porque eu estou na profissão errada, eu estou no lugar errado, no mercado errado, porque você não tem mais um motivo, né? Você não sente aquele frio na barriga porque você tem que fazer outra coisa. Então, essa questão, né, de ter medo de não dar certo, às vezes quando a gente vai fazer algo maior que a gente nunca fez, dá medo, né? Mas eu nunca voltei para trás, vamos dizer assim. Eu nunca dei um passo para trás, porque eu sempre tentei trabalhar com as etapas, né? Eu cheguei aqui, beleza, cheguei aqui, agora eu posso dar o próximo passo. Então, essa é um pouco do meu comportamento, né? Mas em vários momentos, então, eu tenho essa questão dessa segurança, vamos dizer assim, de eu não correr risco, mas também desenvolvida muito, né, essa questão da autoconfiança, né? Em vários momentos eu sei que depende só de mim dar certo aquilo ali, e aí a gente vai para a luta, arregaça as mangas e vai lá e vai fazer. Maravilha, Camila. Adorei o nosso bate-papo aqui, a nossa conversa, e espero que você tenha gostado também, né? Hoje quase não falamos de Facebook. Pois é. E acho que deve ser uma das poucas entrevistas que você não fala basicamente de Facebook. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final ou uma dica, enfim, para a mulher que está agora nos assistindo. Obrigada pelo convite, né? Eu gosto muito de falar de Facebook, mas eu também gosto, né, enfim, de compartilhar um pouco a minha história com as pessoas. Para quem quiser aí entrar em contato comigo, o meu site é camilaporto.com.br. Vai ser um prazer receber todas e todos também lá. E assim, a mensagem que eu queria deixar, né, para você que está assistindo é que, assim, o sucesso só depende de você. E essa foi uma coisa que eu aprendi, né, ao longo, desde lá da banda que eu tinha até hoje, que o sucesso depende só de você, né? Então, uma frase que eu sempre levo é: se as coisas não estão dando certo, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer para que isso aconteça ou não aconteça? Né? Então, não existe culpado pelo fracasso a não ser você. Então, a partir do momento que eu identifiquei isso, que eu prestei atenção nessa frase, que eu realmente percebi que ela é muito poderosa, ela é muito forte, né, que tudo só depende da gente, eu acho importante, então, você pensar, né, o que está faltando para você conseguir o que você deseja, o que está faltando para você conseguir conquistar os teus sonhos, né, e o que você está fazendo ou deixando de fazer para que isso aconteça. Eu acho que é algo importante para a gente levar e para não ficar apontando culpados, né, porque às vezes a gente procura culpados para justificar as nossas não tomadas de decisão e assim por diante, justificar o nosso fracasso, e o fracasso ou o sucesso depende único e exclusivamente de você. É claro que existe uma equipe que vai ajudar e tal, mas o teu papel também é motivar essas pessoas, o teu papel também é ajudar, né, essas pessoas a ajudarem você, então esse é um ponto importante. Esse é um ponto que eu acho que mudou a minha maneira de pensar, que fez o meu negócio crescer. E eu acredito que talvez possa ajudar aí mais pessoas quando a gente pensa dessa maneira. Maravilha, Camila. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui conosco, comigo aqui, batendo esse papo muito legal. É isso, obrigada, eu agradeço e desejo muito sucesso aí para você e também para quem está assistindo essa nossa entrevista. Obrigada. E para você que está assistindo, um grande abraço e até a próxima.